isso ainda de minha parte, me quero estender na cada de nós alimento mais e também feliz sábado quero estender na cada de nós que está alimento mais presente. Alimento nós somente contente com nós por estar aqui no caminho mais nós lo vai na estudo a palavra de Deus e também nós lo intensificar em oração nós por mirar uma solução para nós torçar dentro do que nós está passando dentro. Amém. Na primeiro lugar, lá nós vamos cabeça para nós ter uma palavra de oração. Amante Jesus, eu também vou dar a tua na de cielo, amém. Enviar mais boiuna também por delante para nós agradecer a Jesus para sua bondade, misericórdia e graça por tempo para nós. E amém, nós também por delante agradecendo para dois momentos de sábado e cada segundo minuto a bendicionar e para santificar e que nós vamos bem é momento para buscar a cara e para nós papo conosco. Amém, depois de papo conosco, enviar mais, Senhor, me pedindo que o por dona-nos o compreendimento da maneira, Senhor, que tudo o qual que nós escuta, amém, conforme o santo divino vontade. Danke de escuta nós, Senhor, juntamente com o perdão de nos falta, nós te pedimos eduche e também poderoso nome de o santo e Cristo Jesus. Amém. Amém, então nós estamos somente contentes enviar mais que nos porta muito cubo de momento aqui para se nós conseguir amonestar na palavra de Deus e também nós podemos parte de oração caminho que nós seguir pedir Deus que Deus por intermediar para o mundo completo nós pensar que está passando, pero já a vezes sábado nós vai muito em detalhe, pero então que é bom sim para nós o sábado santo para nós pedir Deus sempre Senhor, como diz na Bíblia, é para mim orar assim, estava tendo milagre que estava sendo sábado. Pensei portar Deus su ouvido porta mais atento na sua união, importante para nós escutar essa oração e Deus, dentro sua misericórdia, Deus nos escuta nos. Especialmente, também é somente importante para o povo de Deus, essa oração da maneira que Deus orelha porta atento para escutar e também Deus dona-nos é merecido, mas nós tudo pedir que nós por agora você escapa de lo que está passando, pero me que sabe aumenta que Deus me está pensando. Nós temos pensamento para o que está passando no mundo, pero me aumenta, me que é sumamente importante para mim pensar que é a intenção de Deus para tudo o qual que nós está passando. Me que pensava de book aqui não, aí eu me apresentei bastante de book de evento dos últimos dias. Parte um book de Ellen G. White, o profeta de Deus, a igreja que está capacitada, a igreja que né. Agora, dentro do book aqui, ela mostra-nos que nós dispensamos tem caminho que portar campanhas pantalla de saltiço que para sombra nós temos tique claridade, então agora nós está vendo tique suco, pero já o santo conhece me cala acaba, bom né? Pero já, ok, agora eu também não sei se aqui dentro do book aqui de evento dos últimos, evento não de último dia, profeta evento não de último dia, então está ajuda-nos para nos compreender evento não e a propósito para que Deus está permitir alguma coisa passar. Então, a mim também ver esse for de book que mas traduzir ele está em espanhol. Me estava mostrar o que Deus não está pensando. Então, tem algum dia nós que para Deus obra maneira não está pensando, pero me quer saber o que Deus está pensando, amém, tá? De tudo o que não está passando no mundo agora aqui. Ok, me quer saber o que tem book aqui de eventos dos últimos dias. Também assim que Deus tem
é proposto para permitir que a coisa aqui está passa. Que me pensava no primeiro lugar que nota Deus está assumindo que está assim a aqui dentro do mundo, que a coisa aqui que é inimigo está promovendo, mas coisa que é para você que Deus está permitindo. Agora você pensa, pero de como Deus está permitindo coisa terrível assim, né? Mas o me também pensava coisa para compreender algo ainda. O ser humano aí caminho que não tem nenhuma maneira mais que tanto dentro da igreja como para fora da igreja, Deus está permitindo o que está passando aqui, está para dar atenção e ainda não está para fora da igreja. Pensa aí, está pensando aqui, que Deus está permitindo a coisa aqui. Eu digo para dentro da igreja para mim. E depois vai para fora da igreja. Então, você sabe que se Deus não permitir a coisa aqui, ainda dentro da igreja tampouco não te escuta mais. Bem te mostrar. Então, me disse que o profeta te disse. E para fora pior. O que eu te disse? Essa aqui, escuta bom, tá de sua maneira para chamar homem e mulher na reflexão. O profeta disse a nós, depois do evento, que Deus está usando, Deus está permitindo a coisa que passa, tá para falar homem e mulher dentro da igreja na reflexão. Agora me também pensava algo. Que é que me andi? Esta reflexão é um de Deus. Na tem na vida. Mas se Deus não usa o sistema aqui para chamar nós, a igreja vai virar nada. Pessoal, me que pensa que ainda tem, ainda quer dempicar o homem. Você ainda pensa que Deus é de acordo. Passou não está passando com ele, ele começou a pensar, para mim, não está passando, ele está seguindo dentro da coisa que está. E pensa aí, Deus está usando a ponência aqui para o de Deus reflexionar. O que é mesmo o de Deus? Não é começar, é começar a dirigente, não. Sempre Deus está começando a dirigente, não. Deus quer para não reflexionar. O Bíblia está pensar que está novo da minha só está se picar. Então picar assim amplo que é dirigente não dá se compreender que não dá se para quieto e reflexionar. Mas é logo que nós passa dentro aqui não. Cruza turma era. Tem quando botar pastor, tem quando botar Kiko, tem quando botar escola e lo que Deus quer aceitar para todo membro de igreja, dirigente, pastor, cultura, reflexionar na minha vida. Qual a vida é vivificar o nosso iba. Minha irmã, me sabe que tem três maneiras para a união de Deus começar foi dirigente até bom. Vai reflexionar na vida. De nada que é membro, se é membro, só tudo também, posso dar membro. É membro, prometo é coisa que começa a suceder, já ele começa a reflexionar, acaba. Já começa a ter voz de Deus. Nós temos a palavra de Deus e mira que coisa séria, dor entendendo da mensagem que o Bíblia ainda nunca tem na igreja, esse é tudo não sério, dor de buscar, prometo que coisa que chega de buscar uma relação com Jesus. No momento onde a coisa começa a suceder, a pessoa aí está observar de tranquilidade a questão.
é de Deus, tá? Ora é persona, tá cana de Deus caminha. Então, não dá momento é que sabe se suceder. Coronavírus sabe. Agora, é tempo que você tá cana de Deus caminha. Então, coronavírus tem também. Wa ainda aí, tá cai de uma angústia de Jacob. Passou agora ele vai buscar Deus mais intenso, passou ele não está preparado, ele não prepara se mesmo tem tempo de refrescamento, mas agora ele tem que buscar Deus mais profundo, para sentir paz, sentir culpável, mesmo com Jacob. Pero a Bíblia diz que Jacob atene é angel e ela pensa é angel se não bem no tsunami me não tá lá bobai esse aí tá que mesmo qualquer pessoa aí mas é um esforço mais que nunca para acabar minha irmã não vai me atitude de nos dirigentes não cambia, tá por nada nos interessa. Se a atitude de nos membros não foi o primeiro membro que assume mais viu, não cambia por nada nos interessa. A igreja tem cambiou e tá pensando Deus tá permitir a constante aí. Para compreender que Deus quer para nós começar a abandonar orgulho. Para Deus quer para nós começar a abandonar envidia e a luz. Igreja entrou com aqui. Revolução de Jesus. Igreja como apresentar ayer. Então é que para nós abandonar forma. Você tem que estar em dois caminhos. Tenta fular essa atitude da graça do Senhor. Deus quer cambio, minha irmã. E Senhor quer um cambio de ladronícia. Depois de Malaquias, Senhor te disse-nos que ela chama e mesmo não que não te devolver não Senhor ladrão. Passou tem gente não que não te compreender com essa que não tem igreja de pastor, mas essa é a igreja de Deus. Como tem responsabilidade, não que é pastor, não, mas tem responsabilidade com Deus. E Deus quer para nós, Pai, pé, é princípio não de Deus. E pensa que Deus está permitindo, ou seja, nenhuma outra maneira, a igreja não vai ter sua condição. Vamos pensar algo. Tem gente que tu escuta costa aqui, que é da minha costa. Então, é hora que tu vai com Deus, tu vai apartar a carne fora de cabrito. Porque você sabe que é coisa que é também mostra-nos que também tem um revivamento da igreja de Deus. Passou Deus que cambiou dentro da igreja. Então, também estamos querendo que Deus quer para o membro não começar a respeitar na liderança. O atingo, pirumanta, lanta, rebeldia contra o liderança. Então, é coisa que Deus não quer, meu irmão. O atingo as coisas. Algum muito sabe, mas cada pessoa está aqui na picada. Vencemos de juízo e de pecado. Precisamente a Deus, que ele também pode ganhar. Aí me ainda me quer salvo, meu irmão. Se Deus não permitir o que está passando aqui, não também cambia. A igreja que está assim, que está brincando, pleita. Vai para ver como a igreja está aí. Então, ele que não dorme. Vai ter coisas que não estão a gostar. Mas essa aqui me está pensando aqui, está Deus. Está feio, mas está levantando e durante a costa aqui. Porta, bota, vai foi um dirigente. Mas bota, foi um sim
Culpa habla não é importante, pero essa é a palavra de Deus. Se Deus não intervenir assim aqui, a igreja vai pecar para nada. So, Deus quer trazer revivamento. Deus quer mira cambio de cada individual. Então, ora, o 1, 2, 3, 5 só compreender o propósito de Deus, Deus está sendo para caber obra aqui. Eu vou dar cumprimento de Revelação de Jesus, versículo 1. Terra agora iluminada sua glória. Mas ainda não há que talvez receber poder para caber trabalho. Meu irmão, que sabe que a igreja não abre. E não brinca também para a igreja abre. Mas eu tenho que para a igreja abrir para não se entender e seguir sendo. Deus está mandando nos casos para eu reflexionar e a me reflexionar riba minha vida. É pequena cubita assim diante de Deus como eu de Deus. É vida única viva diante de Deus como eu de Deus. E agora Deus está permitindo que manda nos casos para parar a nós quietos. Então, bem. Condicionar. Tá a pessoa que já passou de crises aqui, a começar a escutar Deus sua voz, e a começar a ser o que é a vontade de Deus, e a tu me costando a sério, pero a hora que está dentro da crise, está sentindo paz. O coronavírus vem já me tem paz, pero a hora é não, quando uma vida, 2 vidas, cada uma vida desordenada, a hora vida é ângulo de ponta da pança, passou a hora coronavírus sei, pero a hora me pode morrer, então me tem pegar. Meu irmão, que precisa me amar, é propósito de Deus a permitir o que passa aqui, tá com nenhuma outra maneira a igreja não vai reformar. Se a igreja vai bem, é dever uma igreja reformar. Romano não deve com não pode viver dentro de Deus caminha. Alguns não encontram, pero tanto ainda como assim, tem um professor, você estuda, Deus sabe estudar no último dia, e te larga roupa de suyo não dormir. Me que pensava que tem roupa de suyo não dormir, com não há coronavírus. Ou seja, tem não está pensando que nós não põe, que ele vem cá escondir, pero vai nem pensar uma coisa, porque ele vem cá escondir, pero se você tem um pecado escondir, eu que sou um que está morrendo com coronavírus. Meu irmão, é coisa e nós precisamos compreender que é chamada aqui a pensar de Ami e que Deus está pensando de Abo. Então, tu como se é dirigente, não? Meu irmão, é buque de evento do último dia, vai estar dando uns detalhes, não é? Para nós reflexionar, para que tu escudrinhar o coração. Vai gostar bom que tá? Tem nós acostumar a viver dentro de casa, assim tanto, bota nem frente para que não, bota que hora, quando é que acaba, bota sempre a necessidade de plantar a coisa. Tem na app, tem no telefone, tem crises. Meu irmão, para e picar. Como que tá? O irmão tá pleita, brinca, pega o irmão, reconciliar com ele. Vai falar de um, vai você que não sei se papo é mal de outro. Então tem uma coisa bom, como não tem base, pero para ir à luz é. Para envidia. Não sei se incômodo, se dá na igreja. Não está aí de Deus. Vai, não é pensado. Deus está usando o propósito aqui para cambiar de boa e cambiar de mim. Outra maneira, igreja que ela seguir. Igreja da vira pachi. De como não está tudo, Senhor, meu sério. Tem coisa que não está gostando para me papia. Pero não é pensado, meu irmão, agora que eu não tenho conhece. Então pensado como não está. Tem que ter dirigente na tem igreja, não tem cabo que a igreja não é comum. Do de atitude que não está assim.
Mas se abo tem medo a mim não. Isso é um caminho que Deus que disse como é. E se chamar então também. Tem atitude sobre também. Então, me traz coronavírus, porque lá o diabo vem com o coronavírus, me para mira, é uma de Deus, que está conforme lá na drumi, mas se tem uma pergunta drumi, está tudo, é na drumi, está ajuda de inimigo, tem nada de Deus também, porque Deus te permite, lá não sossegar, porque é profeta da Bisa, que no último dia, tem uma opinião de Deus, está sossegar, Deus está de ter, está no sono. Então Deus me permite agora que o coronavírus para mim parar na igreja. O aqui pastor tem um aí tá predicar contra o sábado. O Deus me permite coronavírus. Lá não sei tu igreja, o Senhor te disse, para que tu reflexionar. Pastor de com ele vira partidista porque de igreja. O aqui não pode largar na igreja. Pero o Senhor te bisa abo fazer um incrédulo. Sobre onde quer. Não quer Deus falar, não quer pensar. Então, a minha intenção é avisar para avisar que o Senhor está revelando-nos tudo que tem sua palavra, para nós que sigam as minhas coisas. Não se escuta sua voz. O atenta se não como se Fernandinho conhece. Tenta se não como se fuera a costa um vegeta. Sinsa o Deus usando a ponência aqui, está pone em incrédulo para quieto e pone em membro e seu dirigente não para quieto. Precisa ser a tua igreja. É membro não, e não dirigente, mas examinar na vida. Para consumir picar, para abandonar. Porque nós, que Deus a permitir estar aqui para assim amo e ame por para que tu e busca maneira de escudriñar nos vidas. Me que sabe obviamente meu irmão tem costan que pessoas de tem igreja e tem costan que pessoas de para fora de igreja, de igreja. Podemos decir que se talagami vai missa, anto vai festa, vai baile. Porque tem uma missa para algum amigo de mim. Que me estava dando festa com ele.
a festa é uma coisa diabólica. O tempo me estava da bai festa. E constante me estava você bomba assim. Eu não sei, você não quer senhor. O se você não se vai, aqui pouco dia não, vou ter que igreja de gay. Mas mira, é sal não sabemos que hace. Solamente Dios pode algo. Mas mira, outro maneira. Nenhum outro recurso. A outra Deus mesmo que vai buscar. A outra conta para botar também. A outra Deus se botar no casa. A bomba é festa. A bomba é que a bomba é que bomba se se. A outra a outra não se assina malo quando você se fica de presente de nos casos. A minha também romana. O Senhor está usando por ajudar-nos a compreender que Deus está chamando-nos. Meu irmão, outra maneira, a igreja lo abrirá mundo, então é hora e não tem que representar Deus, mas. Meu irmão, a minha é verdade, não aqui, eu tenho que saber, não. Essa aqui não é verdade, não. Então, a minha eu também sei nós aqui não tem book de evento tempo para reflexão sério. Tanto para o mundo para a igreja. Você está considerando a minha escola. O ainda nome cristiano tem. Mas o não se lhe misa anda bem vida minha escola. Então, eu também sei nós aqui não. Que é tempo para uma reflexão sério. Eu também sei que se algum vez estava tendo tempo caminhando com atitude necessária reflexionar sério, tá agora. Me disse que você não tem no espanhol. Você sabe que na minha tradução. Eu também sei que não. Nós precisamos plantear, deveria plantear-se a pergunta: quem sou eu? Não pergunta quem é pastor, quem sou eu? E qual é meu trabalho? Que meu trabalho está? E a missão, denha tempo aqui, tanto é um da igreja, como é um performance ponto de coisa. Que me está aqui missão? Que me está fazendo? Escucha. Entrando.